E aí, desbravadores, você líder de desbravadores, aqui quem fala é o Alfredo Almeida, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para começar a introduzir mais uma especialidade, beleza? Que vocês curtam, que vocês consigam aprender esse conteúdo e que assim a gente vá cada vez conseguindo as nossas especialidades, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais uma especialidade e vamos embora. E aí, pessoal, então como havia falado agora anteriormente, a especialidade que vamos estudar é a especialidade de briófitas, beleza? Nem todo mundo sabe o que é briófita, né? Mas a gente vai estudar um pouco sobre ela e essa especialidade serve para os cartões aí de vocês, certo? Serve para quem está pensando em fazer o mestrado aí de botânica, para quem está fazendo o cartão de líder, beleza? Então aí a gente tem dentro dos cartões uma grande oportunidade de usar essa especialidade em nossos cartões, beleza? Nossas classes, né? Então, espero que vocês estejam preparados e querendo realmente conhecer a tal das briófitas, certo? Então, vamos lá. Briófitas, pessoal, para quem nunca conhece, para quem nunca conheceu, no caso, né? Quem nunca viu, briófitas, olha, como vocês podem ver nessa imagem, né? É uma imagem que está com o solo aí coberto por uma capa de vegetação bem fina, né? A gente aí não tem assim um arbusto, algo bem ereto, tal, alto aí saindo do solo, assim, não. A gente tem uma vegetação aí bem rasteira, né? Bem rente ao solo. E realmente isso é uma característica das briófitas, tá? Isso aí que vocês estão vendo, essa capa aí que está cobrindo o solo, são briófitas, tá? Então, para vocês dar uma situada aí do que a gente vai falar hoje, qual é o tema, aí está uma foto para começar a ilustrar isso daí, certo? Belezinha? Então vamos lá. Bem, pessoal, para a gente poder começar a estudar o grupo, a gente tem que estar vendo uma versão aí do seu começo, né? De onde ele está inserido para a gente pegar essa visão geral e começar a entender o grupo, certo? Então, olha, a gente tem subdivisões dentro dos seres vivos. A biologia organiza isso, né? A ciência da biologia organiza isso, certo? E a gente tem um dos grandes reinos, um grande grupo, né, de seres vivos, que é o reino plante, tá? Que é o reino vegetal, mais popularmente conhecido como reino vegetal. Dentro desse reino vegetal, temos outras duas grandes divisões. Quais são esses dois grandes grupos? Aí a gente tem, né? As criptógamas e as fanerógamas, beleza? Criptógama, essa palavra vem dizer assim, meio que gametas escondidos. Esse gama é de gameta, né? E esse cripto é meio que escondido, tá? Justamente porque as características desses seres vivos que estão dentro desse grupo aí, ele tem seus gametas escondidos, pequenos, difícil de ver, beleza? Porém, as fanerógamas aí já tem o quê? Os seus gametas à mostra, certo? E a gente vai ver mais para frente aí o porquê disso. Dentro dessas duas grandes subdivisões, temos outras divisões, tá? E aí a gente chega nas grandes conhecidas quatro divisões dos vegetais, né? Temos aí briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, beleza? Lembrem sempre dessa hierarquia aí. Reino vegetal, reino plante, está dividido em duas grandes subdivisões, desculpem, criptógamas e fanerógamas, e aí a gente tem essas outras divisões dentro dessas ordens, beleza? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aí a gente precisa conhecer esse pano de fundo para adentrar dentro das briófitas, certo? Falando aí, ó, para demonstrar a vocês quais são esses grupos, né? Através da visão, né? Que é uma das coisas que mais a mente da gente consegue gravar, né? Os briófitas, lembrem, pessoal, uma coisa que a gente tem que explicar, né? A proporção de tamanho aí das fotos desses vegetais não está na proporção real, certo? Porque, por exemplo, a briófita aí está quase do tamanho da gimnosperma, né? Essa árvore, mas o tamanho é extremamente diferente, extremamente menor, certo? Então a gente tem a briófita com essa aparência. As pteridófitas é o grupo que diz respeito às samambaias, certo? Quem tem aquela samambaia em casa, aquilo é pteridófita. Gimnosperma, a gente tem as araucárias lá no sul do país, certo? Que são as árvores. Os pinheiros em outros países, certo? E as angiospermas, a gente tem todas essas plantas com flores assim coloridas, as flores mais bonitas e que dão frutos. Por exemplo, pé de manga, banana, mamão,
Deixa me ver mais. Ninho indiano que tem provavelmente na porta da tua casa. Cajueiro. Então tudo isso é essas plantas mais conhecidas que dão frutos, que a gente se alimenta, né? O trigo que dá o pão pra gente. Isso daí também são do grupo das angiospermas, beleza? Então pronto, já entendeu, já vimos aí o plano geral desses grupos dos vegetais, beleza? E agora a gente vai entrar no nosso planetinha das briófitas, certo? Então vamos lá. Essa foto aí, pessoal, mostra no real algumas das estruturas, né? Como é uma briófita de perto. A gente tem que ter em mente que a gente não vai falar de um organismo grande, que pesa muito, que é igual a uma árvore e tal. Não é. A gente está estudando um grupo aí bem mais básico, com suas estruturas bem mais simples, tá? E a gente precisa ter em mente essa redução de tamanho, essa redução de sistemas, né? De partes da sua estrutura, que é bem mais básica do que os grupos mais para frente, tá? Como por exemplo as angiospermas. A gente está falando do grupo bem mais básico mesmo, certo? Então a gente precisa ter isso em mente para começar o nosso estudo, certo? E a gente precisa também saber, como sempre temos, né? A gente gosta de classificar as coisas, a gente gosta de saber o que significa tudo, né? O ser humano gosta disso. Então, pessoal, briófitas, a palavra briófita, beleza? Ela vem do grego, original do grego, e ele tem essas duas divisões, né? As palavras geralmente, quando estamos falando em ciência, ela é uma junção de duas palavras, né? Por exemplo, biologia, né? Bio de vida e logia de estudo, né? E aí a gente vai nesse pensamento. O grego sempre tem isso de juntar, né? As duas temos de juntar as duas palavras para formar uma só. E briófita não é diferente. A gente tem aí esse brion, que quer dizer meio que musgo, certo? E phyton, que é planta, beleza? Então seria musgo, planta, uma planta pequena, algo do tipo, certo? Esse seria o significado do nome briófita, certo? A gente também, quando vai estudar, né, da forma mais básica de um grupo, a gente tem que saber as características gerais para poder dizer, isso é uma briófita ou isso não é uma briófita, tá? Quando a gente conhece as características gerais desses organismos, você consegue classificar e diferenciar o que é e o que não é uma briófita, tá? A especialidade pede simplesmente quatro características, tá? Mas a gente vai trazer características gerais e vocês vão poder aprender um pouco mais, né? Não se limitar só à especialidade. Mas bem, grande característica que no ensino médio fala, que a maioria dos estudos fala aqui, as briófitas são as plantas avasculares, tá? Geralmente na ciência, não ter uma estrutura não é característica, tá? Geralmente só ter a característica é uma estrutura. Mas aqui a gente vai levar aí como se dá os estudos mais básicos, beleza? E a gente vai levar em conta isso daí. São as plantas avasculares, tá? Ou seja, ela não tem o quê? Não tem vasos condutores, tá? Quem já estudou mais para frente, esses grupos mais para frente, né? Angiospermas, gimnospermas, sabe que elas têm alguns vasos condutores, parece uma encanação dentro do interior da planta, né? Que leva seiva bruta, seiva elaborada e tal. Já essas plantas, os vegetais, né, não tem isso, certo? Esses vegetais briófitas não têm essas estruturas, tá? Então ela é avascular, ela tem uma hidrodependência, né, que é essa reprodução dependente de água, tá? Elas dependem de uma forma exagerada de água, tá? Tem uma estrutura corporal, né, uma estrutura da biomassa pequena, não possui raízes, tá? A gente vai ver isso mais para frente. São eucariontes, ou seja, pessoal, aqueles seres, organismos, né, que têm as suas células com um núcleo delimitando, né, ali o material genético e tal. Tem mitocôndria nos animais, aí a gente vai ter outra coisa, né, que é o cloroplasto, tá? Então, nas briófitas são cloroplastos, não são mitocôndria, tá? E aí você vai ter uma célula mais estruturada do que, por exemplo, uma célula procarionte, que é a célula da bactéria, tá? Então, só relembrando, eu sei que vocês já estudaram isso, tá? São pluricelulares, ou seja, tem várias células formando ela, e são fotossintetizantes. O que danado é fotossintetizante?
Fotossintetizante é aquele ser vivo que ele consegue retirar energia a partir da luz solar, tá? Através dos fótons solares, certo? Beleza? Então deu para entender, vocês parem e copiem aí, porque é importante saber as características do grupo, certo? Bem, subgrupos que compõem as briófitas. A gente tem aí subgrupos, né? Como em todos os grupos, a gente vai vendo aí, sempre tem subdivisões, de subdivisões e por aí vai. Desde plantae, criptógamas, briófitas, e assim vai continuar tendo subdivisões até o fim dessa cadeia, até chegar numa espécie específica, né? Então vamos lá, subgrupos, quais são? A gente tem aí à esquerda, né, os nomes científicos, mas vocês podem anotar esses nomes que estão em parênteses, que são os nomes populares, né, como o pessoal chama. Nome mais fácil, traduzido aí para o português. Então, os antóceros, beleza? Que são os talosos, são as briófitas de espécie talosa, tá? Temos as hepáticas, que são aquelas que são folhosas e talosas, tá? E temos os musgos, que aí no científico seria mousse, tá? Que são os folhosos. Aí na foto da direita vocês podem ver exemplares, vocês podem ver representantes de todos esses grupos, tá? Os talosos, os folhosos e os que são folhosos e talosos, beleza? Então é isso, a especialidade nem pede sobre isso, mas é importante a gente conhecer esse subgrupo das briófitas, certo? Então vamos lá. Briófita, a gente pede para conhecer as partes, as formas e estruturas do corpo, certo? Então, para começarmos, a gente tem aí essa foto, né, bem ilustrativa, com nomes das estruturas separadas aí que formam uma briófita, tá? A gente falou no começo que elas são avascular, né? Também é importante dizer que as briófitas elas não têm o que? Raízes, tá? Na base aí a gente vê que ela tem o que? O rizóide, tá? Se parece uma raiz, realmente parece sim uma raiz, certo? Mas isso não é uma raiz como conhecemos nos outros grupos de vegetais, tá? A gente realmente tem que chamar isso de rizóide porque é uma característica, é uma estrutura, desculpem, bem mais básica e simples do que uma raiz, tá? A gente tem aí o caloide, certo? Que é mesmo que o caule, se parece com o caule e tal, do que seria de um vegetal mais complexo. Temos também, mais acima, os filóides, tá? Tem aí filóide, né? Que a gente vê essa parte que parece uma folha, parece a parte de ser folhas, né? Da briófita. E essa parte aí é a que realiza a fotossíntese, tá? E a mais para frente, esse conjunto aí, né, de haste, esporo, cápsula, forma o que a gente conhece como esporófito, certo? Que esse daí é a fase reprodutiva, as estruturas reprodutivas da briófita. A gente vai ver isso mais para frente. Então, rizóide, cauloide, filóide e esporófito, vocês precisam saber disso, tá? Essas três estruturas de baixo, né, que a gente falou, né, filóide, cauloide e rizóide, eles formam o gametófito, tá? Então, isso aí fica, vocês anotem, façam essa observação, porque é importante a gente conhecer as estruturas do grupo da qual estamos estudando, certo? Então vamos lá. Ciclo de vida de uma briófita, reprodução de uma briófita. Como isso acontece? A especialidade ela até fala de saber por que a briófita ela tem essa dependência alta da água, né? Eu falei até no começo também que elas precisam dessa dependência de água, né? E isso daí é justamente por conta da sua reprodução, tá? A reprodução da briófita ela só acontece no ambiente aquático. Não no ambiente aquático que eu falo assim, dentro da água, tá? Não é que as plantas são, as briófitas vivem dentro da água. Mas tem que ter um meio aquoso para que aconteça o quê? Aí nessa partezinha da frente aí, de cima no caso, a gente vê duas briófitas e vê meio que uns pontinhos saindo para outra briófita, né? E esse daí é a parte dos gametas masculinos, tá? Os gametas masculinos saindo para a parte feminina das briófitas, sabe? Que são separados, né? É a mesma coisa no ser humano de um espermatozoide estar saindo atrás do óvulo feminino, tá? Então aí a gente tem, como tem os nomes aí, né? O anterozoide, tá? Masculino, indo até a direção do arquegônio, que é o gameta feminino das briófitas aí, certo?
E vocês veem detalhe que eles vão de que forma, tem dizendo aí, ó, eles nadam até o arquegônio, tá? Realmente, esses gametas masculinos, para que cheguem aos gametas femininos, eles dependem dessa passagem pela água, tá? Não tem um polinizador, não tem uma forma de levar esses gametas para o feminino. A gente tem que ter a presença do meio bem aí úmido, com água mesmo, para que aconteça esse nado, dessa passagem através da água, para que aconteça o quê? A fecundação, que a gente vê aí, né? Fecundação nada mais é do que o encontro desses dois gametas. O gameta masculino, o anterozoide, com o arquegônio, tá? Então, eles aí fecundam e aí se forma aquela estrutura que a gente tinha mostrado há pouco, o esporófito, tá? Aquela partezinha lá de cima, onde tem a cápsula, os esporos e tal. E essa daí é como se fosse a barriguinha de uma mãe grávida, tá? Aí ele vai reproduzir, vai formar os esporos. Logo abaixo a gente tem uma imagem desses esporos já aí meio que em direção ao solo e eles se rompendo, né? E daí ele solta o quê? Alguns pontinhos, que a gente sabe que é os esporos, tá? Esses esporos, depois de reproduzidos, depois de prontos, eles são lançados no solo e aí eles começam a germinar e eles desenvolvem o gametófito, tá? Que a gente tinha visto, que é aquela parte lá do começo. Vocês viram anteriormente na imagem. E aí esse é o ciclo. Ele se desenvolve, vai de novo, faz a fecundação, forma outro esporófito e por aí vai. Esse é o ciclo de reprodução e de vida das briófitas, certo? Mas, Alfredo, beleza. A gente já viu aí característica geral, a gente já viu de qual grupo ela faz parte, como é a reprodução, por que dependem tanto de água, são fotossintetizantes. Mas onde eu posso encontrar briófita? Eu nunca vi briófita, ou eu vi e não me lembro. Onde que eu possa encontrar esses seres vivos, as briófitas? Bem, essas imagens que eu vou passar agora para vocês demonstram briófitas em um ambiente natural, tá? Acontecendo naturalmente, sem a intervenção de manipulação delas pelo ser humano, tá? A gente vê aí, ó, essa característica que eu falei do começo, meio que parece demais com o tapete, né? Parece que é uma característica do solo, né? Por exemplo, temos aí uma construção ou algo do tipo, alguma coisa feita pelo humano, mas que está aí abandonado, né? Sem que o ser humano esteja limpando, tal, pintando as paredes de novo. Ela nasceu até mesmo, aí vocês podem ver, sob a própria construção, o próprio concreto, né? Vocês verem aí. Temos também essa que é bem característica, que é a aparição delas em locais assim de cachoeira, beira de rio, esses cantos nessa característica, com características dessa forma. E temos também elas nascendo sobre caules de outros vegetais, tá? Não sei se vocês conseguiram ver uma similaridade nessas fotos, que é a existência de um ambiente úmido e um ambiente não tão ensolarado. Por exemplo, na cachoeira ali é um local extremamente úmido. Então vai ter água para que haja o nado dos gametas masculinos até o gameta feminino. Vemos aí nessa foto que é uma área com um ambiente aí só pela cor da foto e a estrutura aí do solo com muitas plantas mortas, folhas mortas no chão, tá? Vocês conseguem ver essa estrutura, essa característica de um ambiente que é o quê? Úmido, um ambiente não com sol diretamente focando nele, tá? Isso daí é a característica de onde encontrar briófitas. Primeiramente, nós estamos aqui, né? Eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Norte, da Caatinga, tá? É um ambiente que não tem água, chuva abundante o ano todo. É uma pequena parte do ano. A gente tem uma grande luminosidade de sol, né? A luz solar está incidente demais, né? Parece que até tem raiva da gente, mas está aqui demais. A gente tem, em resumo, alta luminosidade solar e baixa umidade, tá? Isso daí é um fator que desequilibra a reprodução das briófitas. O que é que seria um ambiente propício às briófitas? Um local com não tanta luminosidade baixa, média, tá? Para que aconteça a reprodução ou a fotossíntese, claro, né? Mas um ambiente que seja úmido, para que aconteça o quê? Proporcione essa reprodução, tá?
esse nado, né, dos gametas. Isso precisa acontecer. Então quer dizer, Alfredo, que na caatinga, nos locais secos, não tem briófita? Não é isso, as briófitas têm sim, porém nesse período de chuva, nesse período de grande umidade, que aí elas podem acontecer a reprodução delas. Porém, quando não, elas desaparecem, tá? Então é preciso, para dizer assim, onde eu encontro briófita, ambiente natural, dentro das ruas, em praças, em construção, em parede, todo canto você encontra briófita, desde que tenha esse proporcionar, né, dessa umidade para que elas possam estar. Né? É fácil de encontrar briófita porque a gente chama ela de uma espécie pioneira. Por exemplo, digamos que você vá lá no local úmido, né, numa mata amazônica, por exemplo, e você desmate uma grande parte aí. Desmatou, galera toda. Tantos hectares de planta. Os primeiros vegetais a aparecerem novamente depois que você fez tudo aquilo, serão as briófitas. Porque elas são simples, elas precisam de pouca coisa para que elas sobrevivam, tá? Aí depois você vai ter aparecendo aí pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas aparecendo, tá? Mas ela é chamada espécie pioneira por isso. Esses locais de difícil acesso ela consegue sobreviver, tá? Até mesmo quem mora, por exemplo, em um local mais aí litoral, que tem muita chuva e tal, você consegue ver briófita em parede de casa, consegue ver em qualquer pracinha, em qualquer pedacinho de terra vai ter briófita, porque tem essa disponibilidade da umidade, beleza? Então não temos como dizer assim, a briófita só acontece debaixo de uma pedra, não. Briófita, dependendo do local, tem essas características boas de umidade e uma luminosidade não tão forte, incidente em cima dela, né? A gente tem a aparição das briófitas, tá? Então é isso. Bem, pessoal, a gente tem uma das pesquisas e perguntas da nossa especialidade, né? Qual o nome popular das briófitas, tá? A gente viu lá nos primeiros subgrupos que tinha uma que se chamava de quê? De musgo, né? Tinha lá, tá, os 3 subgrupos e uma delas era os musgos, tá? E qual a característica de se chamar de musgo? Até no nome dela tinha musgo, né? Musgo planta, as duas palavras lá juntas. Então essa relação desse nome científico com esse significado levou a se popularizar esse nome de briófita, sendo chamada de musgo, certo? Então quando o pessoal diz, é um musgo, é um tapetinho verde, isso aí é os nomes populares que a gente tem para briófita, tá? Mas principalmente, e o mais usual popularmente para se relacionar a briófitas, é o nome popular musgo, certo? Esse é o nome popular musgo. Nossa especialidade, como temos aí nessa foto, né? A gente tem uma outra pergunta a se fazer. Como eu posso saber e entender como acontece a absorção da água, né? A gente sabe que a água ela é a substância, o solvente universal, está presente dentro de todos os seres vivos, tá? A dependência da vida sobre a água é enorme, tá? Então isso daí a gente precisa entender e aprender que água é preciso em todo ser vivente, beleza? E briófita não escapa disso. Não é porque ela não tem vaso condutor de seiva e não tem uma raiz tão estruturada como outras, né? Que ela não precisa de água, tá? Precisa muito, não só na sua reprodução, mas também no seu interior, dentro da sua estrutura, tá? Por exemplo, vamos passar aqui para vocês terem um textinho, né, para vocês escreverem, colar e tal. A absorção da água feita nas briófitas ocorre pelo rizóide, tá? Essa primeira estrutura lá na base, o que seria, digamos, entre aspas, né? A raiz da briófita. Não é isso, mas aqui de forma didática, digamos que é a raiz, tá? Então, essa absorção é feita pelo rizóide. Mas a gente viu que ela não tem os vasos condutores. Então, como que essa água passeia aí dentro da estrutura, da biomassa de uma briófita? Bem, escrevam também aí que eles têm 2 grandes grupos, né? Que são as endohídricas e as ectohídricas. O que é isso, Alfredo? As endohídricas é aquela da qual a água é absorvida do substrato e conduzida internamente até os filídeos ou outra superfície evaporante através de um sistema condutor, tá?
Mas esse sistema condutor não é os vasos condutores, tá? A gente vai ver mais para frente quais seriam essas estruturas e esses sistemas condutores, tá? Já as ectohídricas é quando a água é facilmente absorvida e também perdida facilmente, né? E conduzida sobre a sua superfície, sendo o movimento desta muito mais difuso, tá? Então, esse transporte, essa absorção aí superficial, através da superfície do vegetal, ela tanto é fácil de ganhar, de absorver, né? Como também é fácil de perder, tá? Então, quais seriam as estruturas, Alfredo, que temos aí dentro dessas do vegetal briófita que faz esse transporte de água e tal? Bem, temos aí os espaços intercelulares. A gente conhece na teoria celular de que todo vegetal, todo ser vivo é composto de célula ou células, tá? E como briófitas é um ser pluricelular, a gente sabe que tem aí briófitas que são compostas por várias células. Então as células elas estão ali juntinhas, né, claro, uma coladinha no outro, mas sempre tem um espaço intercelular, ou seja, o espaço do qual divide uma célula da outra, tá? E a água pode percorrer por esse espaço. Também pode ocorrer de célula em célula, né? Que é através das paredes celulares, através das passagens aí de parede a parede celular, certo? Por espaços capilares externos, que já é algo como se fosse parecido com um canalzinho, tá? Mas não é um vaso condutor. Mas esse capilar que se chama não é um cabelo não, tá, pessoal? A gente também tem capilar sanguíneo, que são as veiazinhas menores do nosso corpo, né? Então esse capilar é isso, é como se fosse caminhozinhos que tem dentro do vegetal, que são extremamente pequenos, tá? Através das células parenquimáticas condutoras, que são células especializadas, né, em fazer essa condução, ou através de células hialinas especializadas, que são providas de poros. Outra célula com bastante especialização nessa questão de passagem, de transporte de substâncias, beleza? Então aí está respondido a forma que temos aí as duas grandes formas, né, de absorção de água e os mecanismos, sistemas de transporte dessa substância dentro da biomassa das briófitas, beleza? A gente acaba a nossa especialidade no que se fala em conhecimentos que a especialidade pede, né? Pede que a gente tenha esse conhecimento. Por aí, vocês poderão ver, né, que as briófitas são organismos pequenos, mas não deixam de ser complexos. Tem sua dependência de água, são avasculares e tal. E essas plantas, pessoal, como eu falei naquele momento lá explicando que eram espécies pioneiras, né? Isso daí tem uma importância enorme para a ecologia, tá? Principalmente para superar a natureza superando os danos causados pela nossa ação, né? Pela ação antrópica, a ação que o homem faz no ambiente. Os desastres, a poluição, o desmatamento, elas são as primeiras, como a gente diz, né? Nós somos os desbravadores de alguns locais e elas são os desbravadores dos locais na qual estão aí sofrendo pela interferência humana. Acabou a vegetação, o homem foi lá, matou tudo, desmatou e deixou lá jogado. As primeiras que vão chegar no local para começar a recapar o solo, né? A recapturar aquela característica antiga que se tinha, claro, com bastante anos para isso acontecer, né? Mas as primeiras que chegam a começar a fazer esse trabalho de repovoação são as briófitas, tá? Então, importância econômica não tão vista das pessoas, tem uma importância no âmbito ecológico, né, que as pessoas também não conseguem enxergar, mas existe, é grande, tá? Para quem estuda aí, consegue enxergar isso. E espero que vocês também tenham conseguido enxergar. São seres criados por Deus, acreditamos nós, né? Tem a sua importância e a gente deve apreciar, cuidar, tá? Preservar isso daí também. Então, espero que vocês tenham entendido, beleza? Tenham estudado. Qualquer coisa vocês podem comentar aí pra gente tirar as dúvidas e tal de vocês. Mas a especialidade basicamente é isso. E também temos duas atividades para fazer. Você precisa fazer essas atividades. A especialidade não é simplesmente assistir o vídeo e beleza, não. A especialidade tem esse pensamento aí de você poder, você ter que trabalhar, né? Fazer as coisas fora a prova. Isso aí você vai tomar de conta com seu instrutor
pessoal do seu clube aí, beleza? Então você precisa observar o natural, pelo menos um tipo de briófita com lupa, beleza? Por que uma lupa? Uma lupa, Alfredo. Eu disse a vocês que é uma estrutura pequena. Então, para vocês verem ali uma coisa bem mais legal, assim, bem mais ver as características estruturais daquele bicho, daquela planta, você precisa, em relação às briófitas, você precisa de pelo menos uma lupa para você conseguir enxergar isso, beleza? E depois de fazer isso, você vai realizar um relatório sobre o observado. Então, um toque para a galera da Caatinga, beleza? Os desbravadores que moram aí na região mais nordeste de Caatinga, que não chove tanto. Aproveita o período de chuva, porque o período de chuva vai ter no mato aí briófita em algum local, beleza? No período seco você não vai encontrar, certo? Então se liga aí. E o segundo ponto é possuir uma coleção de imagens ou figuras de pelo menos 10 tipos diferentes de briófita, tá? Pessoal, a internet tá aí, vocês podem entrar em sites especializados sobre briófita, tá? Ver aí uma relação de espécies tal, de briófitas e pesquisar, e você vai conseguir fazer isso simples para montar esse relatório de vocês, beleza? Então é isso. Agradeço a vocês por ter assistido o vídeo. Quem gostou, deixa aí dizendo, né, que gostou, que tá beleza, que tá massa. E a gente vai fazer mais vídeos para que vocês possam ter aí um ensinamento mais peculiar sobre esse âmbito, né, natural do qual a gente estuda, tá? Falo isso porque estou estudando biologia, a gente está aí se aprofundando um pouco mais nessa área, tá? Na universidade mesmo. E por isso eu quero poder ajudar vocês com esse conhecimento que a gente tem, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Termine essa especialidade, faça o que tem de fazer, de prova, de relatório, passa para o teu instrutor aí local, beleza? E assim vocês poderem cada vez mais aprenderem, cumprirem as classes e deixar as faixas de vocês cada vez mais bonita, beleza? Então é isso, fiquem todos na paz e estejam sempre alerta para o mundo natural do qual Deus nos deixou, beleza? Então, Maranata!